Às vezes dá vontade de chorar e desistir, não vou mentir pra vocês não. A internet caiu no meio do negócio. Eu estou com os olhos cheios de lágrima. Ai, é exaustivo, gente. A internet caiu no meio do negócio, logo hoje. Mas fazer o que, né? Continuar. Queria parar tudo e chorar, mas não dá. Então vamos continuar. É foda, muito foda. Bom, pra quem tá chegando agora, essa live já tinha começado, mas infelizmente eu tive que começar de novo porque minha internet caiu. E é isso, não tenho o que fazer. A internet cai, me dá vontade de sentar aqui e chorar e desistir, mas é o que a gente tem pra hoje. Então, eu vou voltar aqui no ponto onde eu tinha parado, tá? Pra gente poder voltar a falar. Eu tava no ponto número 1 ainda, né? Ainda bem. Eu tava falando sobre passos que a gente precisa pra vocês conseguirem conquistar um perfil 5 estrelas. Então, vamos lá. Vai borrar a maquiagem. Mas a vontade é super de chorar, juro pra vocês. Vamos lá. Ai, amiga, obrigada. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, né, pra gente conseguir conquistar um Instagram 5 estrelas, é a gente ter um arroba simples. Igual eu tava falando, quando a gente pensa na gente, né, lá na fase que a gente vai precisar nascer, a gente tá na barriga da mãe da gente, a gente tá lá prestes a nascer. A minha mãe, não sei de vocês, mas ela pensou assim, cara, eu preciso de um nome fácil pra chamar a atenção do meu filho de uma maneira fácil. Então, as mães normalmente pensam nisso, de colocar o nome do filho de uma maneira fácil. Mas tem algumas mães que gostam de complicar. E aí colocam o nome do filho com um monte de 2 letras, Y e tudo mais. E aí toda vez que a criança tem que falar o nome dela, depois lá de adulto também, tem que falar o nome dela lá pra alguém, vira pra a pessoa e fala, qual é o seu nome? Como é que escreve? Porque a gente fala o nome e fica difícil de entender, né? E aí a gente tem que soletrar. Meu nome é fulana de tal. Gente, tá travando? Ou tá fluindo? Se travar, vocês me falem. Ai, fofa! Que bom que você tá aqui, Thay. Gente, tá dando pra vocês me entenderem direitinho ou eu tô travando? Tá travando, não? Tá, então vamos lá. Então, a gente precisa ter um nome fácil na vida. Seria bom que as mães da gente pensassem nisso, né? De colocar um nome fácil. E também ter um nome fácil de ser explicado aqui no Instagram. Então, às vezes, tem algumas pessoas que colocam o Instagram com o nome do Instagram, muito difícil, estrelinha.milena123 Lamar. E aí é muito difícil da pessoa decorar qual é o meu arroba, lembrar qual é o meu arroba. Então é importante a gente se preocupe com isso, que tenha um arroba fácil de ser pesquisado, alguma coisa fácil de ser encontrada e de ser lembrada, porque o nosso arroba aqui é como se fosse o nosso nome de fato. As pessoas, quando a gente vai falar o nosso arroba, a gente precisa que ele seja o mais fluido possível. Então é bom que a gente evite usar muitos ponto, underline, usar vários números, usar várias letras juntas, repetidas, usar abreviativo às vezes também não é bom de usar. Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa para que a gente tenha um nome fácil de ser buscado e fácil de ser encontrado, porque a gente quer isso, né? Ser encontrado. Vamos para o segundo ponto, que é a questão da nossa foto de perfil. Não me importa se você tem uma foto ou uma logo, ambos precisam estar com uma qualidade boa, tá? E além de estar com uma qualidade boa, a gente tem que se preocupar com a foto estar bem centralizada, porque tem gente que às vezes não toma esse cuidado, e aí a foto fica com o rosto meio de lado, meio cortado, às vezes as pessoas cortam um pedaço da testa, um pedaço da bochecha sem querer, então a gente tem que tomar atenção com isso, para que a nossa foto esteja visível. Por quê? Porque a pessoa que nunca viu a gente, ela quer saber quem é a gente, ou ela quer conseguir ler no mínimo o que tá na logo, né? Então, a logo e a foto, elas precisam ter uma qualidade muito boa para que seja possível da gente ver o que tá escrito ou quem está por trás daquela foto e daquela logo. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ponto. Além de estar com uma boa qualidade, estar com um ângulo bem centralizado, tá tudo bem bonitinho, centralizado direitinho e de modo que fique fácil de ler, de compreender, da pessoa entender quem que tá por ali. Então, não é legal a gente colocar muitos... tem gente que faz muito efeito na foto, né? Coloca muita coisa por trás, às vezes a logo tem muita coisa escrita e a gente não consegue entender o que tá escrito. Oi, professora!
Oi, Sandra, que bom ter você aqui. Às vezes não dá pra entender o que tá escrito na logo, não dá pra entender às vezes a foto da pessoa, então a gente precisa tomar cuidado, porque é o nosso cartão postal. Eu volto a comparar com a identidade da gente. Se o nome for difícil, a gente precisa falar, a pessoa não vai entender, né? E se a nossa foto da identidade não tiver boa, a gente não é aceito em lugar nenhum que pedir aquela identidade. Então tem que estar tudo muito visível, tem que estar muito conectado para que seja as coisas mais fluidas o possível, para que todo mundo que entre ali consiga identificar quem é você na sua foto. A menos que você tenha um perfil com vibe artística, e aí você pode variar, usar uma foto bem diferentona e tudo mais. Mas se você não tiver um perfil com a vibe artística, é interessante que você preste atenção nesses detalhes. Lembrando sempre, gente, não existe o certo ou o errado. Existe o que você acha que você tem que fazer. E aí existe o mais apropriado e o pouco apropriado. O que não deixa de ser nem certo nem errado. Existe o que faz sentido pra você. Eu nunca vou te obrigar a fazer alguma coisa. Se você gosta da sua foto de perfil do jeito que tá e acha que não é interessante pra você modificar, beleza. Mas se você acha que dá pra melhorar, então bora melhorar. Outra coisa que é muito interessante pra gente ter escrito na nossa bio é a questão da gente escrever o nosso nicho no nome em negrito e quase ninguém pensa nisso. Por quê? Quando a gente vai ali naquele campo, aquela lupinha que tem no Instagram, sabe? Quando a gente vai pesquisar o nome de alguém, caso vocês não saibam, aquilo ali é como a aba do Google. Eu, hoje em dia, ao invés de eu ir no Google, eu digito naquele campo ali. Às vezes eu digito uma hashtag, ou às vezes eu digito alguma palavra. Então, aquilo ali é a aba de pesquisa do Instagram. Aquela aba de pesquisa, quando a gente está procurando alguém, a gente consegue encontrar a pessoa pelo arroba dela. Mas tem uma coisa que poucas pessoas sabem, é que dá para ser encontrado também pelo que está escrito no seu nome em negrito. No meu está escrito Milena Lamar, MKT e empreendedorismo digital, se eu não estiver enganado. Então, quando alguém digita empreendedorismo digital, embora não esteja escrito no meu arroba, as pessoas vão me encontrar se elas digitarem isso procurando alguém que fala sobre empreendedorismo, porque está escrito no meu nome. Então, é importante a gente ter o nosso nicho escrito no nosso nome em negrito, beleza? E aí a gente tem que avaliar. Se no seu arroba já está escrito o seu nicho, uma palavra de busca que dá para a pessoa entender qual é o seu nicho, ali no nome em negrito você coloca outro. Por exemplo, no meu tá escrito marketing, @Milena lá marketing. Então as pessoas que me procurarem por marketing vão me encontrar pelo meu arroba. Já as pessoas que digitarem e estiverem pesquisando por empreendedorismo digital vão me achar não pelo meu arroba, mas pelo meu nome em negrito. E a abreviatura de marketing é MKT. Então quem estiver digitando a abreviatura de marketing para pesquisar alguém que fala sobre o assunto, também vai me encontrar, porque ali no meu nome em negrito tá escrito MKT. Oi para todo mundo que tá chegando agora, tô muito feliz de ter vocês aqui. Oi Aline, oi Ju, oi Jo, oi Isadora, oi Fábia, oi Cláudia, muito bom ter vocês aqui. A gente tá no nosso ponto 3 de coisas que a gente tem que fazer para ter um bom perfil. A primeira coisa que eu falei foi sobre o fato da gente ter um arroba fluido e de fácil compreensão, para que as pessoas consigam memorizar o nosso arroba. A segunda coisa que eu falei foi sobre a foto. Falei que a nossa foto tem que estar bem centralizada, que tem que ser uma foto fluida também, fácil de entender, tanto a logo quanto a foto. E a terceira coisa é sobre a gente escrever o nosso nicho também no nosso nome em negrito, né? Que ele funciona também como um campo de busca. E muitas pessoas às vezes não sabem disso, e é muito interessante que a gente saiba disso, para que a gente consiga ser encontrado de maneiras diferentes por pessoas que, embora não conheçam a gente, eu, pessoa, às vezes tem pessoa procurando sobre marketing, e aí ela não vai digitar Milena, ela vai digitar marketing, tá procurando pessoas que falam sobre o assunto que eu falo, e aí eu tenho a possibilidade de ser encontrada. A Ju, a minha aluna, já sabe disso, a Manu também, as minhas alunas que estão aqui, a Ale, também já sabe disso. Então, aumenta a chance da gente ser encontrado por pessoas que estão querendo, de fato, nos encontrar, beleza? Vamos lá pro ponto 4. Lembrando que hoje são 16 pontos, eu acho. Outra coisa muito importante é a questão de deixar bem claro o que você faz na sua biografia. A nossa biografia, gente, é o nosso novo cartão postal, né? Antigamente as pessoas escreviam, distribuíam por aí, ainda distribuem bastante porque ainda funciona. Cartãozinho, não é cartão postal não, gente, é cartão de visitas, né, que a gente fala, que a gente entrega com informações básicas para que as pessoas saibam direitinho o que a gente tem a ofertar, qual é o nosso trabalho, quais os serviços que a gente oferta.
E hoje em dia, o nosso cartão de visita é o nosso perfil no Instagram e principalmente a nossa biografia. A biografia não tá ali à toa, sabe? Se você trabalha com Instagram, é necessário que você saiba usar as ferramentas que você tem de forma estratégica. E a biografia não é o lugar para você escrever informações extremamente pessoais, como nome de namorado, idade, signo. Isso faz sentido para você escrever isso se você tiver um perfil pessoal. E aí, se você tiver um perfil pessoal, você pode fazer tudo o que você quiser, o que der na sua cabeça. Mas se o seu intuito for de ter um perfil profissional, de conquistar clientes, é interessante que você use a sua biografia de maneira estratégica. E a maneira mais estratégica de a gente usar a biografia da gente é dizendo e deixando claro de o que a gente tem a ofertar, para que a pessoa, assim que ela bate os olhos, entenda, beleza, já vi que no nome dessa pessoa está escrito que ela fala sobre marketing, mas ela fala para quem? Para empreendedoras, para lojas físicas, para lojas digitais, que existem diversos segmentos, então é importante a gente deixar bem claro. A Manu fez uma pergunta super interessante aqui, sobre a bio. Tem problema ter mais de 4 linhas? Essa pergunta que a Manu fez é porque na bio a gente vai soltando parágrafos, né? E tem um pouco espaço pra gente escrever na bio, justamente porque as pessoas são preguiçosas e que se tivesse muita coisa escrita na bio, ninguém ia ler. Então a bio tem pouco espaço pra gente escrever. E aí, a Manu tá perguntando se tem problema escrever mais de 4 linhas de biografia. E a resposta é que não tem problema. Mas tem uma questão que não chega a ser exatamente um problema. Quando a gente escreve mais de 4 linhas na nossa biografia, aparece aquele botãozinho ver mais. E aí a gente tem que ter noção de que os consumidores, as pessoas no geral, são muito preguiçosas. O que não tiver na cara das pessoas, elas não vão ver e às vezes não vão procurar. Porque se eu não estiver deixando explícito o que eu faço, vai ter alguém que está deixando explícito. E aí essa pessoa vai ir para a pessoa que está fazendo o negócio ser mais fácil. Então, é muito interessante que você tente manter a sua bio ali com 4 linhas no máximo para não aparecer aquele ver mais. Mas caso seja inviável para você, não tem problema, não é um erro. Só vai ter ali essa questão. Você vai ter que clicar no ver mais e tem pessoas que não clicam no ver mais para terminar de ler a sua bio. A pessoa lê a bio pela metade, beleza? Então, o ponto que eu estava falando é sobre você deixar bem claro o que você faz na sua biografia. E aí eu vou entrar num tema polêmico, que há pouco tempo atrás, e ainda hoje, muita gente começa escrevendo a bio assim: te ajudo a conquistar não sei o que lá, te ensino a conquistar não sei o que lá, te mostro a conquistar não sei o que lá. Isso é legal, isso dá certo? Sim, isso é uma maneira muito fácil e fluida de mostrar o que você faz para quem entra no seu perfil. Só que tem um porém. Todo mundo escreve isso na biografia hoje em dia. Parece que virou regra escrever isso na bio, sabe? Então, eu evito. Eu não tenho isso escrito na minha bio. E assim, embora não seja algo errado, é meio ruim ser igual todo mundo, sabe? Tá todo mundo escrevendo te ajudo a, te ensino a. Mas se pra você não for nenhum problema, se você não ver problema em estar igual todo mundo, não é problema algum, beleza? É até uma forma mais fácil da gente explicar pra vocês que na primeira linha da bio, a bio segue uma estrutura. Na primeira linha dela, a gente vai colocar o que é de fato mais importante. Então, você pode explicar para a pessoa o que de fato você faz. E aí, muitas pessoas começam com isso. Te ajudo a... tananã, tananã. Eu gosto de começar com uma frase de impacto. Eu acho que chama mais atenção quando a pessoa lê ali uma frase de impacto, sabe? E daí pode ser uma frase do contra, por exemplo. Eu já tive escrito na minha primeira linha da bio que você não precisa ter mais de 10k de seguidores para fazer sucesso no Instagram. É uma frase do contra que faz muito sentido para mim e para o meu perfil, e para as pessoas que eu queria atrair na época. Mas eu também já escrevi: te ensino a conquistar sua liberdade financeira através do marketing digital. Vem conquistar o tananã, tananã. Tá tudo bem, não existe certo ou errado. Eu vou voltar a bater nessa tecla. Desde que fique explícito o que você tem a ofertar no seu perfil, não existe certo ou errado. Então vamos lá. Primeira linha da bio, você vai colocar o que você faz. Você pode começar com ajudo a, você pode começar com uma frase de impacto que chame a atenção. Por exemplo, a Ana fala sobre cabelos. Você pode escrever na primeira linha da sua bio: desista, conquiste o cabelo dos sonhos. Ou então... não sei, tem que parar pra pensar. Mas existem muitas... Ai, amiga, obrigada! Existem muitas maneiras que a gente consegue colocar, né, numa frase curta, na primeira frase, o que a gente faz. E aí é interessante que a gente pense assim: beleza, o que eu oferto, através de quê, e o que eu tenho a oferecer para a vida da pessoa e através de quê. Então é mais ou menos uma estrutura assim: te ensino a conquistar o perfil dos sonhos através do marketing digital.
Basicamente isso. Te ensino a conquistar a sua liberdade financeira através do curso TAOS. É mais ou menos isso. Você vai mostrar para a pessoa que o que você tem a ofertar além do que você faz. Porque a gente tem que se preocupar muito com isso. As pessoas chegam no nosso perfil, às vezes, não procurando exatamente o que a gente faz, mas procurando sanar uma dor, um problema. Então, a gente tem que ter, em todo momento na nossa mente, o problema que a gente cura na vida do outro. Embora muitas pessoas, às vezes, acham que não estão curando um problema, na verdade estão. Todo mundo está suprindo a falta de alguma coisa na vida de alguém. Eu, por exemplo, ajudo pessoas a estruturarem o perfil do Instagram delas, porque a dor delas é não conseguir clientes na vida presente ali no face a face, né? Então, o digital hoje proporciona com que a gente esteja em vários locais e conquiste vários clientes. Então, eu sano essa dor de pessoas que querem serviços e não estão conseguindo serviços. Eu ajudo as pessoas a serem enxergadas, a serem vistas por outras pessoas. Quem tá vendendo produtos de beleza tá sanando um problema na vida da pessoa, que é o problema da autoestima. Então, ela tá ajudando as pessoas a se sentirem bonitas. Então, a gente tem que ter na mente que a gente não tá vendendo só um produto ou um serviço. A gente tá ofertando uma experiência para sanar a dor de alguém. Quando a gente começa a entender isso, criar essa frase ali, que é a primeira frase da bio, fica muito mais fácil. Então, vocês entenderam? Tem alguma pergunta para fazer? Essa é a primeira frase. E aí, outras coisas que são interessantes de ter na biografia se você tiver um negócio local, colocar o local onde fica, cidade tal, estado tal. Se você tiver um negócio local. Agora, quem atende online, não é interessante colocar a localização, já que em qualquer lugar que você vai estar, você vai poder atender a pessoa, não interessa de onde ela seja. Então, só adiciona localização, só gasta esse espaço com localização se você tiver um negócio local. Outra coisa que é muito interessante a gente colocar também é a questão de um gatilho de autoridade. Mostrar para a pessoa que você não começou exatamente agora. Então, quando eu não tinha autoridade nenhuma para escrever na minha bio, né? Que a autoridade é assim, a pessoa vai lá e escreve, tenho X alunos, tenho mais de 100 alunos pelo mundo, já dei aula para 5.000 pessoas, já conquistei 6 em 7, 4 vezes. Essas coisas assim são gatilhos de autoridade. A gente mostra para as pessoas que a gente não tá à toa no mundo. Só que quem tá começando não tem lá tanta coisa assim para escrever. E aí, o que eu fiz quando eu não tinha uma quantidade suficiente de alunos, né? Quando eu tinha, tipo, um aluno, né? Eu não escrevi nada disso, eu já tenho a minha primeira aluna. Não escrevi. O que eu fiz? Eu escrevi lá, te ensina a não cometer os erros que eu cometi. Não, te ajuda a não cometer os erros que eu cometi, acho que era a segunda frase. Porque isso era um gatilho de autoridade de uma certa forma, porque mostrava que, embora eu tenha cometido muitos erros, eu não tinha vergonha de esconder os erros que eu cometi e eu poderia auxiliar as pessoas para que elas não cometessem os erros que eu já cometi no meu perfil. Então, esse era o meu gatilho de autoridade quando eu não tinha gatilho nenhum. Hoje, meu gatilho de autoridade eu tenho mais de 120 alunas pelo mundo todo. Eu tenho alunas de várias partes do mundo e eu sou muito grata por isso. Era algo que eu jamais imaginaria. Então, eu fiquei muito feliz. Gente, eu tô muito feliz com todo mundo chegando aqui agora. Oi, Letícia, quanto tempo? O Odair, a Jéssica, meu primo Gabriel. Muito obrigada por estarem aqui, eu tô super feliz. Então, a gente tem que ter esse gatilho de autoridade na bio, beleza? Depois disso, vem a parte que a Manu falou. Deixa eu subir aqui. Cadê o que a Manu falou? Mi, não, eu vi ela escrevendo alguma coisa sobre CTA ou eu tô doida? Achei. É essencial colocar uma CTA na bio? É essencial. E a CTA, ela fica na última linha, bem em cima do link da bio. Então, é essencial que a gente tenha a CTA, mas a CTA entra junto com a questão do link da bio. Para quem não sabe o que é CTA, CTA se chama Call to Action em inglês. Para quem não me conhece, eu ainda não sei falar inglês, mas um dia eu vou saber. E Call to Action é nada mais nada menos do que chamado para ação em português. É quando você determina para a pessoa com que ela faça alguma coisa. Você tá mandando a pessoa fazer alguma coisa, né? Mandando é meio feio de falar, mas deu pra entender. Então é assim, quando a gente coloca uma setinha e escreve, clique aqui para saber mais informações, ou clique aqui para ter um perfil 5 estrelas, é isso que é Call to Action. E é muito interessante a gente colocar, porque se a gente colocar só o link ali na bio, ter o link puro, a pessoa vai olhar pro link, o link vai olhar pra ela, elas vão falar assim, tudo pau? O que é pra fazer agora? Derek? Sabe? Ninguém vai saber o que é pra fazer. Agora, se você tiver um link e uma CTA falando assim, clique no link para falar comigo, clique no link para comprar mais, clique no link para saber mais, a pessoa vai saber para que o link tá ali. Então, sim, é essencial colocar CTA.
Oi, Ju. A Lali, sinalizando que ela é do Canadá. Ai, eu me sinto muito chique tendo aluna do Canadá. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Então, essas são as coisas mais importantes que a gente tem que ir na nossa biografia. Vamos pro ponto 5 agora. Opa, eu já falei ponto 5 e ponto 6. Tudo pau! É sobre isso, gente. É sobre isso. Então, o ponto 5 eu já falei ele, mas eu vou reforçar ele de novo. Se você tem um negócio fixo, é essencial para você, em específico, colocar a sua localização, porque as pessoas precisam saber onde está o seu negócio. E existem duas maneiras de você colocar a localização no seu perfil. É só escrevendo ela na bio, de fato, né? Escrever ali na bio que você... colocar um pontinho, sabe aquele pontinho que sinaliza o mapa, assim? E escrever Pirapitinga MG. Ai, Ju, obrigada, gente. Eu me sinto muito chique com esses alunos internacionais. Adoro, gente. Tudo pra mim. Muito obrigada, meninas. E aí você pode escrever e na bio só sua localização. Lembrando, se você tiver um negócio físico, se não tiver, não precisa colocar, não faz sentido. E embaixo ali também, embaixo do link da bio, tem como você adicionar um link clicável de localização do próprio Google. Então, pra pessoa saber direitinho como chegar até você, tem como ela clicar ali naquele link e entender direitinho onde fica a sua localização. Mas eu preciso confessar para vocês que eu não sou fã daquele link que fica embaixo do link, que é o link de localização que algumas pessoas colocam. Eu acho que fica muito poluído. Acho que é muito mais fácil a gente falar onde a gente atende ali na bio, escrito, né, a cidade e o estado, e mostrar a localização direitinho nos stories. Eu prefiro. Mas isso é questão de preferência, voltando a bater na tecla de que não existe o certo ou errado. Ai, gente, eu tô amando a Manu, cheia das perguntas. Mil, o que é melhor? Colocar contato no link ou no botão contato que tem no perfil? Os dois. Os dois são essenciais, porque pensa assim, se você tem a oportunidade de agarrar o peixe, você vai jogar a minhoca ou a isca? Eu já botava logo as duas, não sei nem se dá certo, mas eu meteria as duas ali porque a chance seria maior. Então, o que aumentar a sua probabilidade de ser contatado pelo cliente, você vai fazer. Então, você pode colocar o seu contato ali no link do WhatsApp. É bem interessante fazer isso, né? É super necessário. E também no contato, tá? Para caso vocês não saibam, ali no perfil da gente tem uns botões clicáveis. Tem um botão de e-mail e tem um botão de contato. E esse botão de contato, atualmente, acho que joga também direto pro WhatsApp. Então, é algo bem interessante. Olha o Odaí, cheguei atrasada, mas cheguei. Preparado para pegar essa energia incrível que você passa. Ai, Odaí, é porque você não viu o começo hoje, meu filho. Eu entrei na live chorando. Agora eu já tô rindo, mas eu tava chorando aqui no começo da live, porque a minha internet caiu. Eu fiquei muito nervosa. Mas não vou falar sobre isso não, senão eu vou chorar de novo. Vou tocar o barco. Vamos pro ponto 6. Gente, o dia que eu estiver morando nos Estados Unidos com a internet muito boa, vocês vão lembrar disso e rir junto comigo. Outra coisa que eu já falei, que também é muito interessante da gente colocar na bio, eu já bati nessa tecla, mas eu vou falar de novo. Que é sobre a questão da gente escrever uma prova social na nossa biografia. É muito interessante a gente fazer isso, porque as pessoas que não nos conhecem, às vezes elas chegam por indicação, mas às vezes elas chegam sem saber quem é a gente. E aí a gente só escreve lá o que a gente faz, mas aí a pessoa quer saber, tá, eu sei que você faz isso, mas você tem experiência no caso? É igual quando a gente apresenta currículo para as pessoas, né? A gente tem que ter uma experiência para ofertar que tudo fica mais fácil. Igual quando, por exemplo, pessoas que fazem cílios fio a fio. Antes deles começarem a trabalhar de fato, elas fazem teste nas pessoas, que aí nesses testes ela já tem prova para mostrar que ela já fez, ela tem foto para mostrar que ela sabe fazer. Então a gente precisa colocar ali uma prova social na nossa biografia. E aí vai ter gente que vai falar, Milena, mas eu não tenho prova social, o que eu faço? Trabalha com o que você tem. Se você ainda não tem prova social, uma opção é você buscar um gatilho que te dê uma prova, uma sensação de autoridade, além desse de vendas. O que eu fiz na minha época, quando eu não tinha nenhum cliente ainda, eu escrevi: te ajuda a não cometer os erros que eu já cometi. Isso me trazia uma segurança, a pessoa via que eu tinha, eu sabia o que eu estava falando, porque eu cometi aqueles erros. Então eu sabia exatamente que você não deveria fazer isso e como sair dos erros. Mas existem pessoas que escrevem o número de alunas, o número de faturamento que elas fazem por mês e diversas outras coisas que são interessantes da gente fazer também, que despertam esse gatilho social nas pessoas para que elas saibam que a gente não está de brincadeira, a gente está realmente trabalhando. Essa aqui é interessante, muitas pessoas pecam nessa, mas é mais uma questão de organização. Tem algum virginiano na nossa live hoje? Alguém do signo de Virgem aí?
Embora eu não seja virginiana, eu tenho toque com muitas coisas. E um deles é sobre a questão do emoji. Tem gente que escreve emoji no início da frase, no meio da frase e no final da frase. E pra mim, isso é igual aquelas conversas do MSN antigamente. Quando tinha gente que não dava pra conversar no MSN de tanto emoji que a pessoa usava. Era impossível de ler o que a pessoa estava falando porque tinha muitos emojis. Então, gente, a gente tem sempre que se preocupar com a fluidez do negócio. Tem que deixar o mais fácil possível para o negócio fluir. Então, quando a gente usa muitos emojis em uma frase só, fica poluído. E o que fica poluído não é atrativo visualmente falando. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ó, os virginianos vão... Bia, chocada. Jamais imaginaria que você era virginiana. Você tem cara de escorpiana. Ah, eu sou a louca dos signos, né? Não vou nem entrar no quesito. O Matheus, ai, será? Oi, Ju. Oi, Camila. Oi, todo mundo que tá chegando. Então, colocar o emoji, gente, é uma questão de escolha. Tem gente que nem emoji coloca só um ponto. Já viram? Eu já fui adepta desses, de colocar só um ponto. Mas depois eu coloquei emojis que fazem sentido pra mim, como a estrelinha e tudo mais. E aí tem até um emoji no fim de uma frase minha. No início e no fim. Mas isso é questão de escolha, tá, gente? Eu achei bonitinho. Eu sempre vou bater na tecla com vocês de que não existe certo ou errado. Existe o que você quer fazer. Embora exista o mais propício... Não. Tem lá o negócio que é menos errado, vamos dizer assim. Não tem o certo ou errado, mas tem que ser melhor de você estar fazendo. Mas se você não quiser fazer, não faça. Ninguém vai te obrigar a nada aqui. Então, essa questão do emoji é muito legal, que a gente coloca emoji no início de cada frase. E aí eu ainda gosto de fazer assim, colocar emoji, dar o espaço e escrever. Colocar emoji, dar espaço e escrever. Porque fica tudo alinhado, sabe? E aí quando fica alinhado me dá a sensação de paz, de fluidez, de leveza. E é disso que eu gosto, gente, de paz. Ô, pai, silenciei o microfone, já voltou. Quase deixei o bolo queimar pra não perder nenhum segundo dessa live. Cara, é sobre isso, amo você. Vamos lá pro ponto 8. A gente tá quase chegando na metade dos nossos pontos. Ai, gente, eu já falei metade das coisas da bio, né, gente? Mas vou falar de novo. E vou falar um negócio importante que eu não tinha falado anteriormente, que é a questão da gente ter um link para contato. Só que um link bonito. Por quê? Tem gente que coloca aquele link poluído cheio de números, sabe? Até esqueci o nome, tem um encurtador. Ah, lembrei, o Bitly. O Bitly, ele encurta os links, né? Porque é muito chato a gente ter links muito grandes. Então, aí as pessoas falam, pega esse link grande e encurta ele, bota ele no Bitly. Aí fica um link curto mais feio, fica Bitly 923056. Cara, é feio, sabe? E não precisa disso, porque tem outras maneiras de você conseguir colocar um link bonito na sua bio. Maneira 1, através do Canva. Maneira 2, através do Linktree ou do Milkshake. Eu prefiro o Milkshake. São aplicativos que você consegue colocar mais de um link junto neles. E a terceira opção é um site, chama whats.link. Você consegue personalizar de forma gratuita o link para ficar ali. Quem é meu aluno sabe disso, eu sempre indico esse link para as pessoas. Oi, Ju, que bom que você chegou, amiga. Você perdeu eu chorando no início da live que a minha internet caiu. Mas já toquei o barco, já tô aqui superada. Mentira que eu vou chorar quando a live acabar. Mas é sobre isso, gente. É sobre isso, meninas. Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí colocar um link bonito, porque eu acho muito estranho ter aquele link gigantesco ou então ter aquele link curtinho do bit.ly /93658. É feio. E dá pra gente personalizar de forma gratuita através de 3 maneiras. O Canva, aplicativos que dá pra você colocar mais de um link juntos, que é o Linktree e o Milkshake. E também tem o site que eu falei com vocês agora, que é o whats.link. Você consegue personalizar o seu link. É perfeito. A quarta opção é você ter o seu site. Mas isso aí, para quem tá começando, é um pouco inviável. Eu, por exemplo, fui ter site só agora. Me preparei, fiz um site exclusivo para esse momento. Mas eu tive as condições de investir nisso agora. Mas no começo eu não tinha. Então, para quem tá começando, talvez não seja mais viável. Sendo que a gente tem a possibilidade de fazer isso na internet. Então, um link personalizado com seu nome de forma gratuita. Fica muito mais bonito para colocar na bio da gente, tá bom? Vamos lá pro ponto 9. E oi para todo mundo que tá chegando agora. A mãe tá on. Tudo pau. O ponto 9 que a gente tem que falar. Oi, Marina. Tudo pau. O ponto 9 é sobre a questão dos destaques. E assim, muitas pessoas vacilam com os destaques
E eu já fui uma dessas vacilonas. Confesso que até hoje os meus destaques não estão do jeito que eu gostaria que eles estivessem, não estão do jeito que eu acho que tem que ser e não estão no ponto ideal. Mas é sobre isso, gente. Existe o ideal? Existe. Mas também existe o que eu tô conseguindo ofertar no momento. E eu não vou me matar só porque existe o ideal. Eu tô dando o meu melhor e é isso que importa. E é sobre isso, entendeu? A gente tem que ofertar o nosso melhor. Embora exista o ponto ideal, se a gente já tá dando o nosso melhor e o nosso melhor é só até aqui, o ponto ideal é até aqui, a gente olha pro ponto ideal e fala, até mais tarde. E é sobre isso. A gente tem que ter isso em mente. Então, os destaques são pontos estratégicos do nosso perfil. Porque, como eu falei, as pessoas são preguiçosas. Principalmente para pessoas que têm loja, que estão ofertando serviço, que têm o perfil com o intuito de captar clientes. A gente tem que pensar no que a gente pode facilitar a vida dos nossos clientes, das pessoas que estão entrando no nosso perfil, procurando os nossos serviços. A gente tem que ter em mente, beleza, essa pessoa está entrando até mim, o que eu posso facilitar a vida dela? No que você puder facilitar, se apresentar e deixar claro no que você faz na bio. Só que a bio é pequena, então quando não cabe tudo na bio, informações importantes e relevantes devem vir para os destaques. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, destaque deixa de ser destaque quando tem uma multidão de destaque. Ninguém, sabe, nada fica destacado no meio de uma multidão. Falando assim, né? Tipo, deu pra entender. É óbvio que tem quem se destaque na multidão. Tipo eu. Mas deu pra entender. Se tiver muitos destaques, vai deixar de ser destaque, porque a pessoa não vai ter paciência de ver tudo. Então tem assim, no máximo, uns 15, 16 destaques. No máximo. Mas, voltando a falar sobre o ponto de que não existe certo ou errado. Se tem uns destaques lá no fundo que você não quer apagar, deixa ele lá. Ninguém vai lá ver mesmo, não. A menos que você seja famoso. Aí as pessoas vão ver, sim, tudo sobre você. Oi, Sassá! Oi, Márcia, que bom ter vocês aqui. Fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo, viu? É muito bom ter vocês comigo. Então, nos destaques, a gente tem que pensar o que eu posso adicionar nos destaques para facilitar a vida de quem entra no meu perfil procurando o meu serviço. E daí, existem pontos que a gente tem que pensar que vão facilitar. Que é a questão do Saúde, eu vou espirrar. Amém. A questão da gente se apresentar, né? Ter um destaque falando assim, quem sou eu? Deus e o mundo tem esse destaque e eu acho necessário ter, tá? Porque é importante a gente mostrar pra pessoa quem é a gente, a nossa história. Porque embora as pessoas comprem, por exemplo, tem alguém procurando conteúdo sobre marketing. Beleza, meu conteúdo é muito bom. Mas se tem alguém que, apesar de achar meu conteúdo bom, não se identificar comigo, essa pessoa não vai comprar de mim. É mais fácil você ter um conteúdo ruim e ser legal e a pessoa comprar de você porque você é legal. Isso é estranho de se falar, mas acontece. Tem gente que não tem conteúdo nem tão bom assim, mas acredita em si, sabe divulgar seu trabalho e é uma pessoa agradável. As pessoas preferem te comprar desse tipo de pessoa do que de quem tem conteúdo muito bom, é mesquinho, não responde as pessoas direito, sabe? Enfim, e existe a questão de conexão também. A gente pode ser um docinho de coco, igual eu sou, e ainda tem gente que não vai tanto assim com a minha cara. E tá tudo bem, porque é questão de gosto, sabe? Não tem coisa que a gente não explica, tem coisa que simplesmente o santo não bate. Então, colocar um destaque se apresentando é estratégico, porque as pessoas compram de pessoas, as pessoas se conectam com pessoas. Quando a gente se sente acolhido, se sente conectado, a gente tem uma maior probabilidade de comprar dessa pessoa. Então, ter um destaque se apresentando é muito bom. Um destaque explicando, por exemplo, o valor dos seus produtos, como a pessoa faz para entrar em contato com você também é interessante. Um destaque mostrando os bastidores também é interessante para humanizar a sua marca. Um destaque escrito localização, principalmente se você tiver um negócio local, né? Tiver, por exemplo, uma loja em um ponto em específico, não uma loja online, é interessante você mostrar de repente para a pessoa como é que ela faz para chegar. É interessante você ter um feedback, um destaque escrito feedbacks, porque as pessoas gostam de ver que tem feedback, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou comprar alguma coisa na internet, eu costumo entrar naquele site Reclame Aqui para ver se alguém já reclamou daquele site, sabe? E aí eu fico de olho nisso. Então, feedback é extremamente importante. Mesmo que tenham dois, tá? Faz total diferença. Mi, quantos stories mais ou menos dá pra fazer no destaque? Comece aqui, prazer eu. É interessante que não sejam muitos, no máximo uns 8. Porque, igual eu falei, as pessoas têm preguiça, sabe? Quando é muita coisa, muito vídeo e tudo mais, as pessoas não gostam de ler. E daí vai um bônus a mais, né? Uma dica a mais. Quando vocês vão fazer stories
por fala, quando vocês estiverem falando muito nos stories de vocês, legendem os stories. É muito interessante fazer isso. Por quê? Na legenda, tem gente que vê muitos stories no celular no mudo. Eu sou essa pessoa, eu sempre vejo stories no mudo. E aí, quando eu vejo na legenda o que tá escrito, e se o que tá escrito me interessa, eu ativo o volume. Então, quando você tá fazendo stories falando muito, é interessante que você faça um breve resumo, ou então legende tudo através do CapCut. Mas eu gosto de fazer um resuminho, falando, olha, essa parte é importante, estou falando sobre fato tal. E aí, se a pessoa tiver interesse no que eu tô falando, ela vai ligar o volume para ela poder prestar atenção no que eu tô falando. Mas então é isso, lembre-se, os clientes de vocês são extremamente preguiçosos. Se não tiver na cara deles o que você tem a ofertar, como é que ele faz para comprar, as formas de pagamento, como é que faz para chegar até você, um contato ali para a pessoa ter maior proximidade com você, né, através do WhatsApp e tudo mais, as pessoas vão desistir de você e vão ir para quem é mais fácil, porque as pessoas estão aceleradas, sabe? Ainda mais nesse momento de pandemia, as pessoas começaram a consumir muita coisa online. E quando as pessoas começam a consumir muita coisa online, a oferta e a demanda aumentam. Então, embora tenham muitas pessoas consumindo, também tem muitas pessoas ofertando. E aí as pessoas que estão consumindo vão comprar de quem tá mais fácil para ela. Beleza? Fora que legendar é sobre acessibilidade. Exatamente. É sobre isso. Uma vez uma menina falou isso comigo e eu sempre busco legendar os meus stories. Mas é bom a gente lembrar que às vezes também não dá tempo de legendar os stories, né? E aí tá tudo bem. Mas se possível, é sempre interessante que a gente legende o máximo possível. Vamos lá pro nosso ponto 10. Essa parte aqui é polêmica. Algumas pessoas não gostam dela. É a maior dificuldade de algumas pessoas também, que é a questão da gente definir a nossa identidade visual. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que compõe a identidade visual. A identidade visual é composta por 3 fatores, né? 3 pilares. O primeiro é a paleta de cor, que é o mais importante. Toda vez que a gente fala de identidade visual, todo mundo já logo pensa em paleta de cor. Segundo é a tipografia, que às vezes fica em segundo plano, as pessoas quase nem lembram que a tipografia faz parte da identidade visual, mas quando eu der um exemplo para vocês, vocês vão lembrar e vão ter certeza que a tipografia compõe a identidade visual. Outro ponto são os elementos. Os elementos também fazem parte da identidade visual. Por exemplo, tem pessoas que curtem uma vibe mais minimalista, tem pessoas que curtem uma vibe mais boho, não sei se é assim que fala, mas eu gosto das coisas meio antigas, assim, né? Então a gente tem que tentar manter um padrão. Por que é necessário a gente manter esse padrão? Porque a gente precisa com que o nosso cliente fixe o que é nosso na cabeça delas. Por exemplo, quando vocês veem alguma coisa com laranja e roxo, eu tenho certeza que muito provavelmente vocês lembram de mim, porque eu uso laranja e roxo na minha identidade visual há muito tempo. Todos os meus posts têm ou laranja ou roxo. Nos meus stories eu tô sempre procurando usar laranja e roxo. A minha make é laranja. O meu vestido é quase um laranja, é vermelho, mas a gente finge que é laranja, que o filtro tá deixando ele mais vermelho do que de fato é. Na real, ele é um laranja escuro. Então, a nossa identidade visual, ela é feita pra gente usar e abusar dela. Não ficar trocando de cores constantemente. Não trocar de paleta, de fontes constantemente. Não trocar de elementos constantemente. Sabe por quê? A Coca-Cola. É só de eu falar o nome, você sabe que cor é a Coca-Cola, como é a fonte da Coca-Cola e os elementos que a Coca-Cola usa, que é sempre aquele raio daquele urso polar, que é uma gracinha, não sei nem porque eu chamei ele de raio. Então, a Coca-Cola mantém os elementos dela. Ela tem a identidade visual muito bem definida. A identidade visual da Coca-Cola passa uma sensação muito boa, dá uma sensação de domingo de tarde, reunido com a família. Então, além de tudo, a identidade visual tem esse poder de transmitir sensações que às vezes não passam nem pelo nosso raciocínio, sabe, de questionamento. É uma coisa que a gente bate e sente. Quando a gente vê um vermelhão, assim, a gente fica um pouco assim, uau, estou aqui gostando desse vermelho. Um preto costuma, às vezes, deixar a gente um pouco assim, não sei. Um laranja é um negócio mais divertido. O roxo tem a ver com misticidade. Então, a gente precisa estar atento à nossa marca pra gente ter uma identidade visual que tenha a ver com a gente, com a nossa marca e com as pessoas que a gente quer atrair. E além disso tudo, é importante que a gente repita constantemente a nossa identidade visual para que as pessoas fixem isso na cabeça delas.
Por exemplo, se a Coca-Cola mudasse sempre de identidade visual, a gente não saberia como é a identidade visual da Coca-Cola. Seria mais difícil da gente encontrar a Coca-Cola se ela mudasse constantemente. Então é sobre fazer um padrão e repetir aquele padrão eternamente, até que você nunca mais seja esquecido por aquilo, até que aquilo ali vire a sua marca registrada, até que a pessoa vai ver uma cor vermelha na rua e vai lembrar de você. É sobre isso, sabe? Ficar morando aqui na cabeça da pessoa. Oi, todo mundo que tá chegando. Oi, Rosana. Oi, Gil. Oi, Ingrid. Tudo bom? Que bom ver vocês aqui. Oi, Mercado Erótico. Uau, adoro. Oi, Val. Oi, Renan. Tudo bom? Oi, Bia. Oi, Sandra. Como consumidor, acho muito importante isso. Sim, cara, muito importante. Nem sei mais o que é que você falou que era importante, mas eu tenho certeza que é importante sim, que tudo que eu falei aqui é importante. Oi pra todo mundo que tá chegando. A gente já tá no ponto 10 e são 16 pontos hoje. Então, um ponto muito importante é esse da questão da identidade visual. E aí eu tava falando que tem 3 pilares, né? Já falei bastante sobre a paleta de cores e agora eu vou falar sobre a tipografia, que eu vou dar o mesmíssimo exemplo, que é a Coca-Cola, que tem uma tipografia característica dela. Se alguém pegar usar a fonte da Coca-Cola, a gente vai saber que é da Coca-Cola. Porque é uma fonte que só a Coca-Cola usa, que é dela. Então, qualquer lugar que eu ver aquilo, eu vou me lembrar da Coca-Cola. E os elementos, a mesma coisa, beleza? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Porque eu já passei 10 pontos. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Manda pra nós. E aí, gente, olha, Mulher Maravilha. Adoro a Mulher Maravilha. Tudo bem? Perguntas? O ruim da live é que às vezes eu falo alguma coisa e aí eu já tô lá na frente falando e vocês estão lá atrás ouvindo ainda. Ela costuma ter esse delay, atrasar um pouquinho. Então, às vezes vocês digitam alguma coisa e eu recebo um tempão depois. Mas tá tudo bem. Qualquer pergunta que vocês venham a fazer daqui a pouco, eu posso estar respondendo também. Vamos pro ponto 11. O ponto 11 é extremamente importante, eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia do que isso seja. Vocês sabem o que é uma linha editorial? Pergunta muito boa que a Ana fez. Mi, quantas cores de tipografia? Isso é uma polêmica. Eu vou falar mais uma vez até vocês cansarem de ouvir. Não existe certo nem errado, existe o que você quer fazer. Mas eu recomendo que vocês tenham no mínimo 4 cores. E 4 cores que tenham contraste entre si, tá bom? Então, você vai escolher 2 cores mais escuras e 2 cores mais claras, para que a gente consiga ter ali coisas com contraste, tá? Se o fundo tiver laranja, a letra vai estar branco e por aí vai. Então, é interessante pela questão da visibilidade, a gente não ter só cores claras e nem só cores escuras. A tipografia, é importante a gente ter uma diferença ali entre elas, porque existe uma questão hierárquica quando a gente vai fazer arte. Às vezes a primeira fonte, que é a fonte do título, a gente sabe disso por causa de caderno. Às vezes a primeira escrita que a gente faz no caderno, que é o título do negócio, a gente fazia bem maior. Vocês lembram disso? Então, na questão de fazer arte é a mesma coisa. Às vezes a primeira fonte, ela é sempre mais grossinha, mais grande é o auge, né, gente? Maior, mais fofinha, é sempre que chama mais atenção, é normalmente a fonte que tá ali de título. Agora, a fonte do texto é interessante que seja uma fonte que seja fluida, fácil de entender, fácil de ler, fácil de visualizar. Então, não é uma fonte com muito borogodó. E ainda tem pessoas que gostam de ter uma fonte a mais, de uma caligrafia que se assemelha a fontes por escritas, manuais mesmo, e para colocar nos detalhes, às vezes no arroba, ou às vezes uma palavra para chamar destaque de uma forma diferente. Então, normalmente, a gente indica que vocês tenham 3 fontes aí de uma maneira que elas consigam ter uma hierarquia entre si. Beleza? Beleza, Ná? Adorei o copo. Então, é isso. Matheus falou que não sabe o que é linha editorial. Mais alguém que esteja aqui também não sabe o que é linha editorial? Conta pra mim. Oi, Letícia! Que bom ver você aqui. Obrigada, Mi. De nada, Ná. Se ninguém souber o que é linha editorial, e se você já souber também, eu vou explicar de novo.
Sei, mas não consigo fazer. Gente, que é isso? Então, a linha editorial é algo mais fácil do que vocês imaginam. Ela está em mais locais do que vocês podem imaginar. Para quem é noveleiro aí, eu vou dar um exemplo muito bom. Sabe a Rede Globo? A Rede Globo é um canal de entretenimento. Então, o nicho da Rede Globo é entretenimento. Antes da gente definir a linha editorial, a gente precisa ter um nicho. A gente tendo nicho, a gente consegue ver quais vertentes dentro desse nicho a gente vai seguir. Então, a Globo fala sobre entretenimento e na linha editorial dela é distribuída da seguinte forma. Segunda-feira, 7 horas da manhã, jornal. Por que 7 horas da manhã? Porque é o horário que o público está mais propenso a ver notícia. Normalmente as pessoas mais velhas sempre acordam de manhã para ver o jornal junto com os galos. E aí, das 9 horas da manhã, é o quê? O que é a segunda coisa da linha editorial deles? Desenho. Então, eles definem padrões que se repetem todos os dias. É sempre a mesma coisa. Gente, vocês não têm noção de como a repetição é importante. A repetição é extremamente importante. Então, segunda-feira, 7 horas da manhã, jornal. 9 horas da manhã, desenho. 6 horas da tarde, novela das 6. 9 horas da noite, novela das 9. A Globo define os assuntos dentro do nicho entretenimento. Nicho, entretenimento. Linha editorial, microassuntos dentro do nicho entretenimento. E são assuntos que vão se repetir constantemente. Dentro da Globo se repetem todos os dias. Mas aqui no Instagram é o seguinte, a gente pode definir linha editorial seguindo 3 vertentes. Por assunto, por tipo de post ou por tema. E fica fácil de a gente entender assim. Por exemplo, segunda-feira eu vou postar um Reels. Quarta-feira eu vou postar um IGTV. Sexta-feira eu vou fazer uma live. Ou então, segunda-feira, post no feed. Quarta-feira, IGTV. Sexta-feira, vou fazer um meme. É isso, é definir assuntos que a gente vai fazer em determinados dias. E por que ter uma linha editorial é vantajoso? Primeira coisa que fica mais fácil pra gente. Quando a gente já sabe o que a gente tem que fazer, é mais fácil que a gente faça do que a gente fique procrastinando e não fazer. Segunda coisa é pela questão da gente deixar claro para quem tá assistindo a gente o que a gente faz. Porque já pensou se o Jornal das 7 da Globo cada dia fosse em um horário? A gente nunca ia saber que horas que a gente tinha que ligar a televisão. É a mesma coisa, gente. Se a gente deixar os nossos seguidores cientes da linha editorial que a gente segue, eles vão estar preparados para determinados tipos de coisa em determinado dia. Então tem pessoas que fazem live toda quarta-feira. Toda segunda-feira é um post de meme, toda sexta-feira é uma reflexão. E é sobre isso, entenderam? Tem pessoas também que gostam de separar, além de separar o tema, separar o estilo de post. Então toda segunda-feira posta um Reels. Um Reels seja uma reflexão, seja com dicas e tudo mais. E aí na quarta faz um outro tipo de post. É isso que é a linha editorial. Por exemplo, outro exemplo super fácil. A Capricho segue uma linha editorial. O público-alvo da Capricho são os jovens. Então, a Capricho divide lá. Segunda-feira, horóscopo. Quarta-feira, vida dos famosos. Sexta-feira, testes. Gente, eu amava fazer aqueles testes. Era tudo pra mim. Faço até hoje no BuzzFeed. Deu pra entender o que é linha editorial? Vocês estão com alguma dúvida? Ou deu pra captar tudo direitinho? Conta pra mim. E aí, gente, dúvidas? A mãe tá on, ó. Dúvidas sobre linha editorial? Sim, Mi, mais fácil do que pensei. Cara, é muito fácil. E eu também não entendia o que era linha editorial. Eu custei a entender. Foi algo que foi bem difícil pra eu entender. E às vezes é muito difícil pra gente conseguir colocar em prática a linha editorial, né? Porque falando assim, beleza, ok. Aí na hora de colocar na prática, a gente fica travado. Então, por isso eu gosto de simplificar bastante as coisas. Trazendo exemplos do dia a dia, fica mais fácil pra vocês entenderem do que se trata. E aí é muito mais fácil da gente aplicar. Não dificultem as coisas. Se você não consegue definir o estilo de post que você vai fazer, se vai ser um reel, se vai ser um post no feed, não define isso agora. Se você não consegue agregar ali os temas e separar a sua linha editorial por temáticas, não faça isso agora. Faça o que for possível para você agora. Tinha uma frase que estava até na minha bio. Acabei de lembrar. Era essa a primeira frase na minha bio, há pouco tempo atrás. Faça o que dá, de onde você está e com o que você tem. Porque às vezes a gente fica esperando a hora certa, o momento certo, as condições ideais, pra gente começar a correr atrás das coisas. E às vezes essa hora ideal, o momento certo, quando tá tudo certo, às vezes esse momento nem existe. Então, se a gente ficar esperando a gente ter vários assuntos pra gente começar uma linha editorial, se a gente ficar esperando ter imaginar uma linha editorial perfeita, cara, olha só como a Matheus falou, linha editorial é programação semanal?
É quase isso. A linha editorial é mais uma programação semanal que se repete constantemente com assuntos constantes, porque a programação semanal, ela pode mudar. Às vezes eu faço essa coisa essa semana e às vezes eu faço uma outra coisa semana que vem. Mas a linha editorial são assuntos que se repetem constantes vezes, que é, por exemplo, o exemplo da novela, do assunto da Capricho, serve para ajudar a gente a saber exatamente o que a gente vai fazer no nosso perfil e também para deixar nossos seguidores cientes do que eles podem esperar da gente, beleza? Vamos lá pro ponto de número 12. Deixa eu abrir aqui, meninas, tudo pau! Esse aqui é super bom de falar e tem uma polêmica junto com ele. Porque existem coisas diferentes, público-alvo e persona. Vocês sabem o que são os dois, o público-alvo e a persona? Tem alguém aqui que esteja aqui que não saiba? Público-alvo é o público em geral com quem você quer falar. Ou seja, eu falo com empreendedoras de um modo geral, porque eu falo sobre marketing para empreendedoras. Dá para entender? Então, eu não seleciono uma empreendedora em específico. Eu tenho várias empreendedoras com que eu falo. Isso é importante, porque se eu estivesse me desgastando aqui para falar com todo mundo, eu iria estar passando aperto, sabe? Se eu estivesse falando sobre várias coisas no meu perfil, além de ter nichos diferentes, eu ia ter públicos-alvos diferentes. Então, se a gente quer ser ouvido, eu falei isso numa live com vocês, a gente precisa saber para quem que a gente está direcionando a palavra, a gente precisa saber para quem que a gente está falando, a gente precisa saber que tipo de pessoa a gente está ajudando. Então, além de termos o nosso nicho definido, a gente precisa ter o nosso público-alvo definido. E também é muito bom que a gente tenha a nossa persona definida. O que vem a ser a persona? Persona é um modelo de exemplo, é um cliente ideal que você mira em atrair, que você quer ter por perto. Só que muita gente imagina que persona, quando a gente define persona, as pessoas acham que a gente só vai atrair o cliente certo, as pessoas acham que a gente só vai fechar contrato com o cliente certo, e não é nada disso. E ainda tem uma outra coisa que circula por aí, que pra gente definir a persona, a gente tem que saber nome, sobrenome, em qual condomínio ela mora, quanto ela recebe por mês, os hobbies que ela tem e tudo mais. Isso são pontos importantes? São pontos interessantes, mas não são os únicos pontos que devem ser analisados. Para a gente definir de uma forma correta a nossa persona, de uma maneira assertiva, a gente precisa saber sobre a gente precisa saber fatos da pessoa que a gente consegue mexer, que a gente consegue solucionar. Por exemplo, para mim é inviável que alguém mude de condomínio, sabe? É inviável que eu mude da noite pro dia a moradia da pessoa. Mas é possível que a própria pessoa alcance isso através do que eu consigo ofertar para ela. Mas a gente tem que focar em coisas que a gente consegue solucionar agora e depois mirar nas coisas que a gente consegue solucionar com resultados do que a gente oferta no momento. Então, na hora de definir nossa persona, é interessante que a gente pense qual a dor dela, qual o problema que ela tem, como é que eu posso ajudar, com o que essa pessoa está frustrada, quais são os sonhos dessa pessoa, o que ela quer ser, né, no Instagram, o que ela quer alcançar com esse meu serviço, quais são os objetivos dela, porque isso sim são pontos que a gente consegue suprir, são pontos que a gente consegue olhar para a pessoa e falar, olha, eu sei que você tem esse problema, mas eu tenho a solução, então é por isso que você vai fechar contrato comigo, porque eu sei que você está precisando do que eu tenho a te ofertar. Isso é a definição da persona. Persona é cliente ideal. Então a gente começa a produzir conteúdo voltado para atrair mais dessa persona. A gente produz conteúdo visando suprir uma necessidade de pessoas que têm necessidades incomuns. Deu para entender? Mas quando a gente define isso, não quer dizer que a gente só vai atender quem a gente gosta, não quer dizer que a gente vai lidar só com cliente bonzinho, não. Quer dizer que a gente impôs limites. A gente vai saber, beleza, esse aqui é o estilo de cliente ideal. O que eu aceito além disso e o que eu aceito menos do que isso? É você que vai resolver, porque esse negócio é muito importante da gente saber demitir cliente, da gente saber o cliente que a gente não quer se envolver, porque existe um ponto da vida em que sim, a gente pode escolher. Mas existe outros que não, que a gente tem que lidar com o que aparece mesmo. Mas quando a gente chega no ponto de escolher, é muito necessário e importante que a gente saiba fazer essa escolha. Porque tem gente que nunca vai estar satisfeito. Que embora você oferte melhor, a pessoa às vezes não está dando o melhor dela. E aí não é culpa minha. Se eu dei o meu melhor e a pessoa não deu o melhor dela, o que eu posso fazer? Orar por ela, né? Porque vai ficar difícil de eu ajudar se a pessoa não quiser colaborar. Deu para entender, gente, o que é público-alvo e persona?
Dúvidas? Vocês já têm o público-alvo de vocês definidos? Eu tive meu público-alvo definido assim, bem logo de cara. Mas eu custei a ter a minha persona definida. Eu demorei bastante. Porque é difícil a gente saber o cliente ideal que a gente quer ter se a gente nunca teve um cliente. A gente sabe as características das pessoas que a gente não quer atrair. Mas se a gente nunca teve um cliente, fica difícil a gente imaginar o tipo de cliente que a gente quer ter. Então, a gente precisa focar nessa questão da oferta. Porque quando a gente fala só de característica pessoal, fica difícil mesmo. Mas quando a gente sabe que a gente vai ter um cliente com determinado problema e que a gente tem determinada solução para ofertar, o caminho começa a ficar mais fácil, entendeu? Ai, que bom, A Manu, tenho mais ou menos, tenho que afunilar. Boa. Afunilar é importante, mas não é algo extremamente urgente, não. A gente pode ir aos poucos, viu? O importante é começar. Vamos pro ponto 13. Que é este aqui, ó. Esse aqui é extremamente importante, galera. Que é a questão da gente ter noção de que o Instagram é totalmente visual. Embora eu não goste dessa frase, eu seja totalmente contra ela, eu preciso saber com que tipo de pessoas eu tô lidando. E nós, seres humanos, somos extremamente visuais também. O Instagram é visual, a gente é visual e, infelizmente, a capa do livro importa, porque é a capa do livro que vai fazer com que a pessoa se interesse a chegar mais e conhecer o conteúdo. Mas é aquela questão que eu falei ontem com vocês. Não adianta ter a capa do livro bonita se você não tem um conteúdo bom para ofertar. É uma junção. Primeiro você tem que atrair e depois você tem que fazer com que a pessoa tenha interesse em permanecer lendo o seu conteúdo. Parece até que eu tô falando de paquera, mas não é sobre isso. No começo eu enchia de elementos, achava que era melhor. Cara, então, eu também amava encher de elementos. Eu sou fã de elementos até hoje e dá pra usar elementos, bastantes elementos. Só que eles precisam estar conectados entre si. E tem uma coisa, gente, que é uma frase do Canva até. Uma arte perfeita é quando você não tem mais nada pra tirar. Quanto mais limpa for a arte, quanto menos coisas estiverem na arte, mais fluida ela vai ter. As coisas precisam de fluidez, gente. Tudo precisa de fluidez na vida para dar certo. E também a arte que a gente faz no nosso perfil. Então, se a gente faz uma arte com muito texto em uma página só, as pessoas vão ter preguiça de ver. Se a gente faz uma arte que não tá bonita, as pessoas não vão ler, por mais que o seu conteúdo seja bom. Aí vocês estão se perguntando, mas Milena, eu tô começando agora, eu não sei fazer arte, como é que eu vou arrumar? Calma, tá tudo bem. As minhas primeiras artes foram horrorosas. Eu não sabia que existia Canva. Hoje em dia todo mundo sabe que existe o Canva, mas eu não sabia nem da existência do Canva. Eu fazia os meus posts nos stories e eu nem sabia fazer post nos stories direito, que os stories não tinham todas as funções que tem hoje em dia. Então era complicado pro meu lado, não era fácil. E aí eu não desisti. Embora as minhas artes estivessem feias e eu tivesse certa noção disso, eu meti uma coisa na minha cabeça. Ou eu faço isso ruim agora, começo e vou melhorando aos poucos, ou eu não vou melhorar nunca. Porque é difícil quem quer chegar no ônibus agora e já sentar na janela, sabe? Não dá pra você sentar na janela de primeira. Você vai começar de baixo, do zero, igual todo mundo começa. As suas primeiras artes provavelmente vão ser muito feias. Mas se você não passar por esse processo, você não vai conseguir fazer artes bonitas. A menos que existem pessoas que a gente tem que entender que não tem tempo para passar por esse processo. E aí essas pessoas têm que ter sabedoria para investir em packs de Canva, para investir ou então em designers, pessoas que ajudem com que a gente tenha artes limpas e atrativas. Isso não serve só para arte, não. Serve para vídeo, serve para tudo. Quanto mais limpo for, mais fluido fica. Isso é inegável. E quando eu falo limpo, não quero dizer que não tem que ter elementos e várias coisas, não. Pode ter, mas essas coisas têm que conversar entre si, beleza? Oi, Carol! Oi, Ana Luísa! Sejam muito bem-vindas! Eu já tô no ponto 13, mas não tem problema não. Se vocês estiverem no grupo, depois vocês vão receber o resuminho. Vamos pro ponto 14. E a gente tá quase acabando, é no ponto 15 que acaba, galera. Outra coisa muito importante é a questão da constância. E é muito difícil a gente manter constância no Instagram, eu sei disso. E eu volto a dizer, existe o ideal, mas existe o que a gente consegue fazer. O ideal de tudo, o ideal real de verdade, seria que a gente conseguisse postar posts com qualidade, com conteúdo
todos os dias. Mas a gente sabe que isso é inviável para a grande maioria das pessoas, principalmente para quem é equipe, porque às vezes vocês têm dupla jornada, tem gente que trabalha no CLT, tem gente que tem filho, tem gente que tem marido, tem gente que não tem tempo, tem gente que não sabe mexer no Canva. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu levo a sua vida em consideração. Eu sei que às vezes você não tá no momento ideal para começar, só que se você ficar esperando o momento ideal, você também não vai sair do lugar. Então é importante a gente aceitar o que a gente tem condição de ofertar hoje e começar com aquilo que a gente tem em mãos. Depois a gente vai evoluindo. Então a questão de ser constante é algo extremamente complicado para a maioria das pessoas e é para mim também. Nos últimos meses eu tenho conseguido fazer posts todos os dias, mas aí vocês me perguntam a troca de quê? De saúde mental. É sobre isso, mas tipo, já teve fase de eu ficar mal mesmo de saúde mental, porque eu queria postar sempre, eu não me programava, eu não me planejava, e aí eu ficava muito mal, porque todo dia eu passava um dia inteiro fazendo um post que era pra eu ter planejado antes, que era pra eu ter feito antes. Mas por que eu ficava tão enrolada? Porque eu não tinha uma linha editorial definida, eu não tinha artes de pack definida, eu não tinha a minha identidade visual definida, eu não sabia o assunto que eu ia falar no dia, então eu ficava toda perdida e ainda tentava postar todos os dias sem ter o básico para fazer isso. Completamente errada, mas estava tentando. Já tô melhor do que as pessoas que estão esperando o momento certo para começar. Eu tava lá dando o meu máximo com tudo errado, mas eu tava lá. Então, gente, vocês agora já têm essa noção de que existem fatos que vão te ajudar com que vocês sejam constantes, que é o fato de você ter lá um pack de Canva, ou então ter um designer, ou então saber mexer no Canva, que é o fato de você ter a sua identidade visual bem feita, que você não vai ter que ficar pensando na fonte que você vai usar todo dia, na cor que você vai usar todo dia, não. É tudo a mesma coisa. Então, você vai ter pontos que vão te ajudar a conseguir se manter mais constante. Hoje em dia, tem mais ou menos um mês, eu falei até que tava custando a minha saúde mental, mas nem tá. Por quê? Eu faço os meus posts num final de semana, uso o meu pack, né? Eu tenho lá o meu calendário editorial com os assuntos que eu vou fazer em determinada semana. Então, eu já sei direitinho o assunto que eu vou tratar ao longo de toda a semana. E depois disso, eu tenho meu pack de Canva, que eu vou lá, coloco o assunto no pack de Canva também. E depois, o que eu faço? Programo no Facebook. Por exemplo, agora eu tô online e eu fiz um post sem nem eu ter postado, porque eu programei para que o Facebook postasse para mim. Isso é extremamente importante. Vocês sabem fazer isso, de programar post pelo Facebook? Importante, tem que ser pelo Facebook. Não usem outras plataformas, tá bom? Oi, Esté, STB. Oi, blogueirinha da China, quanto tempo? Tá tranquilo, gente, até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Oi, achadinhos da Nil, tudo bom? Oi, Ale. Oi, Pamela, senti sua falta. Então, gente, vocês têm alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Se tiverem alguma dúvida, pergunta. Eu já falei, né, para quem tá chegando agora, eu falei sobre outros 13 pontos que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter um perfil 5 estrelas. Um perfil top das galáxias. Ai, gente, amei esse nome, top das galáxias. Adorei. Ai, muito bom. Vamos agora, gente, pro suave na nave. Adorei. Vamos pro último ponto, que é o ponto 15. Que é esse aqui, sobre a gente usar aplicativos para fazer stories atrativos. Isso é muito interessante, porque a gente tá ali fazendo stories, mas a gente é 1 em 1 milhão. Tem várias pessoas fazendo stories no mesmo instante em que a gente também está fazendo stories. Então a gente tem que pensar de uma forma para deixar esses stories atrativos. E existem aplicativos que nos ajudam a fazer isso. Tem aí as pessoas loucas dos aplicativos. Eu já fui uma das loucas dos aplicativos, usava muito. Já usei muito aquele InStories, adoro ele, inclusive. A Alê também gosta do InStories. Tem vários aplicativos que a gente consegue usar para fazer stories atrativos, stories diferentes e que de certa forma facilitam a nossa vida, que a gente não tem que ficar ali fazendo stories criativos na mão. Porque eu também já fiz stories criativas na mão. E aí é sobre paciência e sobre o que você quer atingir. É fato que se você tiver um stories mais atrativo, um pouquinho diferente do que as pessoas fazem, as pessoas vão consumir mesmo com maior intensidade. Só que se você não tiver tempo, não tiver paciência de ficar fazendo stories criativos, de duas a uma, ou você não faz stories criativos, né?
E quando eu falo stories criativos, não é só eu ficar fazendo artezinha, não. É sobre se diferenciar, fazer um stories que seja mais atrativo para as outras pessoas. E aí existem os aplicativos, que eles fazem tudo pra gente. É só a gente botar a foto e o vídeo no aplicativo e tá pronto o Danoninho. É só baixar. Então é bem interessante que a gente use isso também. Oi, Clembra Crochê. Oi, Tati. Oi, todo mundo que tá chegando agora. Gente, tem bastante gente chegando agora, então eu vou repetir para essas pessoas os 15 pontos. Não vou repetir tudo não. Vou só listar quais foram os 15 pontos que a gente falou. Tudo bem para vocês? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Quem já estava aqui há muito tempo ou não? Quem chegou agora, quer que eu faça um resumão listando quais são os 15 pontos ou vocês não querem? Se não quiser também, eu não faço. Please. Ai, gente, eu adoro. Ó, vamos lá, vou resumir então. O ponto 1 é a gente ter um arroba simples. Eu expliquei todos os motivos da gente ter um arroba simples e expliquei detalhadamente cada um dos 15 pontos que eu tô falando aqui agora. Para quem chegou atrasado e tem interesse de ver, essa live vai ficar salva lá no grupo do WhatsApp. Então, participem do grupo do WhatsApp. Ponto número 1, ter um arroba simples. Ponto número 2, ter uma foto ou uma logo de perfil com qualidade. Ponto número 3, escrever seu nicho no nome em negrito. Isso aqui é muito interessante, eu expliquei tintim por tintim. Deixar bem claro o que você faz na sua biografia. O quinto ponto é que se você tem um negócio local, você deixar a sua localização escrita na sua biografia. O sexto ponto é sobre você escrever uma prova social na sua biografia, que isso é muito bom também. O sétimo é de você colocar emojis no começo da frase e não lotar de emoji na sua biografia por inteiro. O oitavo ponto é sobre você ter um link para contato, mas um link bonito. E aí eu indiquei para vocês um aplicativo gratuito que você consegue personalizar o seu link. O nono ponto é sobre destaques estratégicos. Isso aqui também é extremamente importante, a gente ter destaques que facilitem a vida dos nossos clientes. O 10º ponto é sobre questão da identidade visual. É muito importante a gente ter uma identidade visual bem definida para que as pessoas se lembrem da gente com facilidade. O 11º ponto é sobre a gente ter uma linha editorial bem construída para que fique mais simples da gente manter. O 12º ponto é sobre a questão da gente definir o público-alvo, é saber com quem a gente está falando para a gente não gastar nosso latim à toa. O 13º ponto é sobre fazer artes limpas e atrativas para que fique fluido. E daí eu expliquei que as pessoas, infelizmente, são extremamente visuais. E o Instagram é uma rede social visual. A gente usa bastante foto aqui. A gente lida com o olho de consumo, sabe? Não é só leitura. Tem fotos, tem vídeos. Então é importante que as nossas artes, as nossas fotos tenham um visual atrativo. O 14º ponto é sobre a questão da gente conseguir ter constância. E aí eu expliquei que existem 3 pilares que nos ajudam a manter a constância. O 15º ponto é a questão da gente usar aplicativos para a gente poder conseguir fazer stories mais atrativos. Curtiram quem chegou atrasado? Ó, agora eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. A gente vai entrar na parte mais importante dessa live. E se essa live te agregou alguma coisa até aqui, se você curtiu o assunto que a gente falou nessa live, eu te convido agora a encaminhar essa live para pessoas especiais para você. Por quê? O que eu vou falar aqui agora é de extrema importância, é muito valioso, é super importante, mas é algo que você só vai dividir com quem você gosta. Então divide esse conteúdo dessa live aqui agora com pessoas que você sabe que está lutando para empreender na internet, que está lutando para conquistar cliente, pessoas que têm um negócio local, pessoas que empreendem e estão precisando de uma luz na vida delas. Envia esse vídeo e fala assim, olha, vai ser muito bom para você. Envia aí que eu tô esperando aqui. Quando vocês enviarem, comenta aqui. Enviei, para eu saber que vocês enviaram. E me conta também se vocês gostaram da live até aqui, porque vai ter mais. Taram, taram, taram. E aí, gente? Mandaram? Vocês gostaram da live? Comenta pra eu saber. Amanda Live. Ai, que bom. Enviei. Ai, Bia, obrigada. Fico super feliz. Tô amando. Ai, gente, a minha tia tá aqui até agora. Que legal. Adorei. Muito bom.
Então, gente, vamos pra parte que eu tava mais nervosa. Eu tô super feliz de estar chegando nessa parte com vocês, que eu vou apresentar pra vocês agora o guia do Instagram 5 estrelas. Porque tudo isso que eu falei aqui com vocês até agora está no guia do Instagram 5 estrelas. É tudo que vocês precisam na vida de vocês agora. É isso. É esse guia do Instagram 5 estrelas. Então, se desses 15 pontos que eu tratei aqui com vocês, se vocês não sabem nenhum deles, vocês podem ficar tranquilas, porque eu vou te ajudar a conquistar essas coisas através do guia do Instagram 5 estrelas. E aí vocês estão se perguntando, o que raios é isto? O que é este guia? Eu vou te contar o que é o guia e o que você vai encontrar no guia. Ah, o negócio cortou, mas tá escrito aqui. O que você vai encontrar no guia? Primeira coisa que vocês têm que saber. Por que o guia chama guia, não chama e-book, não chama curso? Porque curso é composto basicamente de videoaulas. Só videoaulas. Um e-book é composto de só coisas por escrito, só coisa escrita. Agora o guia não. O guia tem a parte escrita, tem os mapas mentais, tem as checklists, tem os vídeos. Então tem tudo o que vocês precisam. É para agradar todo mundo, tem para todo mundo. Então por isso que eu escolhi fazer um guia. Nesse guia do Instagram que eu fiz para vocês, vocês vão encontrar 5 módulos com videoaulas e com PDF para imprimir. Porque eu sou desse tipo de pessoa que gosta de papel e caneta. Então eu quis fazer algo que desse para você ler aqui no celular, no computador e que também desse para você preencher. Também vamos ter um curso introdutório de Canva para as pessoas que não sabem mexer no Canva e que estão querendo fazer aí artes mais fluidas. Também teremos um calendário com 360 ideias de conteúdo para todos os nichos. É um calendário com ideia de post para você fazer o ano todo, todos os dias do ano. Então você nunca mais vai ficar sem ideia de conteúdo para fazer. Outra coisa é que eu atualizei meu pack de Canva e agora ele tem 100 artes, ou seja, você vai saber o que postar, você vai ter a arte para postar e além disso você vai conseguir se planejar, porque eu vou ofertar para vocês também um planner editorial e um planner com calendário editorial. Então no planner editorial você vai escrever direitinho ali a sua linha editorial, os pontos que você vai seguir na sua linha editorial. No calendário editorial você tem a permissão de escrever que tipo de assunto e post você quer tratar em determinado dia. E ali no calendário de 360 ideias, você pode pegar ali uma ideia de post para você fazer em determinado dia. E o pack, gente, evoluiu muito esse pack comparado ao meu primeiro. Foi uma evolução muito grande, levei tempo para fazer isso, bastante tempo, bastante investimento, mas eu tô super feliz. Mas vocês estão achando que acabou? Acabou não. Tem muitos bônus maravilhosos para vocês. Eu fiz esse guia com muito carinho mesmo, para facilitar a vida de quem está começando agora, para facilitar a vida de quem está perdido, com a promessa realmente de conseguir iluminar o seu caminho de uma forma simples, prática de consumir, fácil de ser consumida e também de uma forma barata, porque não está caro, está muito barato. É um baita de investimento que você vai fazer e que você vai ter o retorno muito em breve, sabe? Então, vamos lá, para os bônus, porque não é só aquilo que eu apresentei para vocês, não, tem os bônus. Um guia prático para você conseguir definir a sua persona, um manual para construção de linha editorial, eu vou te ensinar a construir sua linha editorial. Um guia para você saber analisar o seu perfil, para você saber se seu perfil tem 1 estrela ou 5 estrelas. Um manual da identidade visual, um guia do post perfeito, manual das hashtags, um checklist do que não fazer no Instagram, um quadro interativo no Trello, que é muito bacana. O Trello é um quadro de organização, é muito bom. Também vai ter um checklist com 50 títulos atrativos. Os títulos são extremamente importantes para a gente usar no nosso perfil, porque, por exemplo, se a gente quer fazer um post que chame a atenção, além do visual, tá bom? A escrita também tem que estar muito boa. A gente tem que escrever de forma que a gente consiga atrair e chamar a atenção das pessoas. Então, a gente tem que saber fazer títulos atrativos. Vai ter uma aula ensinando vocês como programar posts no estúdio de criação do Facebook. Vai ter uma enciclopédia dos aplicativos. E o filtro tá pegando na frente, né? Agora não tá mais. Vai ter uma enciclopédia dos aplicativos e uma checklist do post perfeito. Gostaram? Bastante coisa, né, gente? Eu fiz isso com muito carinho. Eu levei 1 ano para conseguir fazer isso, sem sacanagem. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando. Quem tá aqui sabe que eu levei... Tem amigas minhas que sabem que eu levei 1 ano pra conseguir montar tudo isso, colocar tudo isso na minha cabeça e depois pro papel e depois formar tudo isso. E eu tô super feliz, muito feliz mesmo. Deixa eu mostrar mais coisas pra vocês.
Ó, você nunca mais vai sofrer sem saber o que postar. Essa é a meta, sabe? É conseguir mostrar pra vocês que vai ser fácil vocês terem constância. Então, eu fiz esse calendário com 360 ideias de conteúdo pra não ver você sofrendo mais sem saber o que postar. Agora você vai saber o que postar. Então, depois de saber o que você tem que postar, você vai precisar fazer a arte no Canva. E caso você não saiba fazer artes no Canva, você não vai mais precisar ficar 2 horas ali tentando fazer uma única arte, porque agora você vai ter 100 modelos de artes prontas para você poder usar de uma forma fácil. Ou seja, você vai ter o conteúdo, vai ter a arte em mãos. Olha, gente, a evolução do pack tá sensacional. Depois eu mostro mais para vocês. E além disso, você vai ter como se organizar. Você vai conseguir manter a sua frequência, porque agora você tem o tema, você tem a arte e falta só se organizar. E como é que você vai se organizar? No nosso planner, que vai ser para impressão. Ai, gente, tô muito feliz que vocês gostaram. Eu tô feliz de verdade. E aí vai ter esse planner para vocês conseguirem preencher e saber direitinho o que vocês vão postar em cada dia. E é isso, gente. É sobre isso. E quanto vocês acham que vai custar isso tudo, galera? Pra quem ainda não viu meus stories, porque eu já dei uma palhinha nas stories falando quanto vai custar tudo isso. Muita coisa. Muito. Gente, sim. Eu tô planejando isso há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo de verdade. Tem 1 ano que eu tô planejando tudo isso. Quanto vocês acham que vai custar, galera? Me conta. Torom, 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 torom. E aí? Eu coloquei uma enquete lá nos stories perguntando se as pessoas acham que iria custar R$300, R$400, R$200. Quanto queria custar? Olha, na mais de 500, menina! Poderia, eu realmente poderia cobrar mais de R$500 aqui nisso tudo, porque é muita coisa. Vocês vão ter assunto que não vai acabar mais, vocês vão ter um pack de Canva na mão de vocês, vocês vão ter um planner e muitas coisas para ajudar vocês a conquistarem a frequência de vocês, para conquistar um perfil realmente 5 estrelas. E não vai estar nem R$300, nem R$500, vai estar, se prepara. Se preparem, porque é chocante. O que eu prometi pra vocês, gente? Eu prometi que eu iria iluminar o caminho de vocês. E eu quero conseguir alcançar as pessoas que estão começando agora e que às vezes não têm condições de investir tempo num curso mais denso, com muito conteúdo, né, pra poder consumir. E que às vezes também não tem dinheiro pra investir em algo de um valor muito mais caro. Então, o que eu fiz? Um conteúdo muito top, fácil e prático de ser consumido e por um valor extremamente acessível, porque a meta é essa, conseguir iluminar o caminho de vocês. E tudo isso está apenas R$ 97,00 à vista, ou 10 vezes de R$ 11,08. E ainda, os 10 primeiros que comprarem vão ter 10% de desconto, ou seja, vão pagar R$ 90,00. Eu sou ruim de matemática, mas eu acho que é R$ 90,00. Pra quem mora nos Estados Unidos, então, tá pichincha. E é isso, gente. Eu tô super feliz de apresentar isso pra vocês. Tô muito feliz mesmo. Eu fiz com todo o coração, com muito cuidado, muito capricho. Eu levei muito tempo pra conseguir fazer isso de uma maneira prática, pra que vocês consigam consumir isso de forma prática. Então, eu espero muito que vocês gostem. Quem fizer essa compra vai estar investindo muito. Vocês vão ter esse dinheiro de retorno de uma forma extremamente rápida. Fora a praticidade que vocês vão ter, o tempo que vocês vão economizar e que vocês vão conseguir ter muito mais constância, ter um perfil 5 estrelas e atrair cada vez mais pessoas que vão virar clientes de vocês. Então, é isso que eu quero fazer, te ajudar. Ai, gente, tô muito feliz que vocês gostaram. Tô feliz de verdade, viu? O link já está na bio para quem quiser comprar. Vocês podem ir lá no link da bio e já efetuar a compra. E aí vocês escolhem se vocês querem comprar à vista por R$ 97,00 ou então em 10 vezes de R$ 11,08. É inacreditável. Eu, se fosse vocês, eu não acreditaria. Olha, já temos a primeira pessoa que comprou! Eu quero saber depois, se vocês consumirem, o que vocês acharam. O link tá na bio. É só entrar na minha bio e clicar. Vai lá, ver se você acha. Ai, gente, eu tô amando!
Tô muito feliz com vocês comprando. Já temos 3 compras. Ó, as primeiras 10 pessoas a comprarem tem 10% de desconto. Então, além do preço já estar muito bom, vocês ainda conseguem comprar com 10% de desconto. Quem comprar, volta lá e me conta aqui que eu quero saber quem comprou, viu? Ai, eu tô muito feliz, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre o produto? Que bom que você comprou. Quando você assistir, me conta direitinho o que você achou, se você gostou e se eu realmente conseguir iluminar o seu caminho, viu? Opa, mais uma comprinha. Ai, gente, tô super feliz. Já somos 5. Acho que já somos 5, deixa eu ver aqui. Faltam 5 vagas. 5 vagas não, né? Porque não tem isso de vaga. E isso é uma coisa interessante. Esse produto vai ficar ofertado para vocês para sempre. Vocês vão ter sempre esse produto. Mas não com os benefícios que eu tô ofertando hoje. Hoje vocês têm a possibilidade de comprar ele com 10% de desconto e com todos os bônus que eu apresentei para vocês. Ó, deixa eu voltar aqui e mostrar. Vocês vão encontrar tudo isso aqui. 5 módulos com videoaula e com PDF de impressão. Essas lives vão ficar salvas no pacote. A live 2 e 3 sim. A 1 não, porque a minha internet caiu no meio da live e eu não consegui salvar. Mas a live 1 e 2 sim. A Ju! Tudo pra mim, gente. A Ju já é minha aluna, ela é tudo pra mim. Então, recapitulando aqui com vocês o que vocês vão encontrar dentro do guia prático do Instagram 5 estrelas. Serão 5 módulos com videoaula e com PDF para impressão, um curso introdutório de Canva, 360 ideias de conteúdo para todos os nichos, um pack de Canva com 100 artes editáveis, tá? Vocês conseguem alterar a cor, alterar a tipografia, elementos, deixar tudo do jeitinho de vocês. A Ju é perfeita. Ela é minha aluna, tudo pra mim, muito dedicada, uma pessoa maravilhosa. Ó, também tem o planner, né, do calendário editorial e o planner da linha editorial. Tudo isso visando ajudar vocês a economizarem tempo e conseguirem ter um Instagram 5 estrelas de fato. E ainda tem os bônus, né, que eu acho que a melhor parte de todas é o bônus, porque olha o tanto de coisa que tem, gente. Isso é inacreditável. Certamente as pessoas vão me chamar de loucas quando souberem do preço, né? Eu imagino que vocês tenham ficado chocados com o preço. Porque é realmente um preço muito em conta, mas é porque eu realmente quero iluminar a vida do maior número de pessoas possíveis. Opa, mais uma comprinha! Tô super feliz. Então nós temos todos esses bônus para ofertar para vocês, gente. E é isso. Eu tô super feliz de ter apresentado esse material maravilhoso para vocês, que é o guia do Instagram 5 estrelas. Eu espero que vocês consigam degustar tudo com bastante calma. Eu sempre vou bater nessa tecla. Consome o material devagar. Não pulem as etapas, não pulem os módulos. Para preencher com bastante atenção, com bastante carinho, porque uma etapa depende da outra. Não existe isso de querer encurtar caminho. A gente precisa fazer as coisas do jeito que elas têm que ser feitas. Então, eu acredito que vai ajudar demais vocês a alcançarem os objetivos de vocês. Mais uma venda! Tá acabando a porcentagem de desconto, hein? Eu tô super feliz. E é isso, gente. A gente consegue aí alcançar tudo isso com o guia do Instagram 5 estrelas. Oi, gente, eu fico muito feliz com vocês acreditando em mim. Eu quero receber a mensagem de vocês depois para saber o que vocês acharam sobre o produto, que eu vou ficar super feliz mesmo. Ai, gente, minha tia comprou! Que legal, tia! Eu espero que você goste, de verdade. Depois você assiste tudinho e me conta. Tô muito feliz, gente, que vocês tenham ficado aqui até o final comigo. Tô muito feliz que vocês tenham apostado em mim. Eu quero realmente ajudar muito vocês. E arrasou, tia! Ai, Ale, maravilhosa, você é perfeita, gente. Vocês todos são maravilhosos que estão aqui comigo. Eu espero conseguir ajudar vocês cada vez mais, ajudar todo mundo. É essa a minha meta e é por isso que eu chamei vocês de estrela. Por isso que eu me chamo de estrela também, porque é sobre isso, iluminar caminhos, ajudar pessoas a poderem trabalhar e mostrarem o trabalho delas para o maior número de pessoas possíveis. Gratidão eterna por quem ficou comigo aqui até o fim. A gente se vê numa próxima live e qualquer dúvida que vocês tenham sobre o produto, podem falar comigo, beleza? Beijo, gratidão demais, eu tô super feliz. Até a próxima!